eu era estagiário do Itamaraty, imagina, um estagiário poder receber um presidente. Eu acompanhei a visita, e aí eu tive só um shake hands com ele, e aí eu lembro que eu fiquei uma semana treinando o que eu ia falar para ele. Eu só falei, Welcome to Brazil, Mr. Former President. Mas para mim foi inesquecível. E eu ganhei uma medalha do Serviço Secreto Americano pelo trabalho, pela postura. Para mim foi um prêmio. Nosso convidado hoje, Aurélio Rolim Rocha, estrategista que conecta mercado, indústria e comércio internacional, atuando nos bastidores de grandes negociações e decisões que movimentam agronegócio, indústria e economia. À frente do Grupo Valor, lidera operações de produção agrícola, comercialização de commodities, pecuária, piscicultura, aerocombustíveis, angaragem de aeronaves e ativos imobiliários, com atividades espalhadas por 3 estados brasileiros. No setor institucional, ocupa o cargo de diretor de Relações Institucionais do Sistema FIEMS, Federação da Indústria do Mato Grosso do Sul, um dos pilares da indústria sul-mato-grossense, e hoje preside o LID Mato Grosso do Sul, conectando os maiores líderes empresariais da região e do Brasil. Quais estratégias ele usa? E é isso que vamos descobrir e conversar hoje no My Business Podcast. Aurélio Lelinho, seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação. Felipe, muito obrigado pelo convite. Quero primeiramente te parabenizar pelo espaço aqui, pelo My Job, pelo seu trabalho à frente aqui no estado. Eu acho que você trouxe inovação nesse setor de real estate aqui em Mato Grosso do Sul. E é um prazer estar aqui, estou muito feliz de estar aqui. Meu amigo, é um prazer, e eu posso dizer isso inquestionavelmente, porque eu gosto muito de conversar com pessoas que têm uma mente fora da caixa. E acho que você se enquadra bem nesse perfil, e não apenas, posso dizer, num sentido de ideias, mas no sentido de lugares. Legal. São quantos países hoje já, institucionalmente? Você já contou? Já contei. Quantos Hoje eu são? conheço mais de 60 países, tive essa oportunidade. E eu brinco muito que isso começou com a minha avó, porque minha avó foi professora de História e Geografia da rede estadual aqui de Mato Grosso do Sul. E a minha avó, desde pequenininho, ela pegava o mapa mundi e ficava me mostrando os países. Eu acho que ela foi plantando essa semente em mim de querer conhecer o mundo, de querer trabalhar com o mundo. Então eu sou muito grato à avó Elza, que foi uma grande professora, tanto na rede estadual quanto na minha vida. E hoje, quando você começa a olhar o que países têm feito fora do Brasil, te dá mais vontade de trazer isso para o Brasil ou de mudar para esses países? Não, dá vontade de trazer para o nosso país. Você sabe que o Dostoiévski, na verdade Tolstói, que foi um grande escritor russo, ele dizia o seguinte: se você quer ser universal, você tem que cantar sua aldeia. Eu acho que o meu trabalho é cantar minha aldeia, que é Mato Grosso do Sul. Então eu acho que a gente tem que ver o que está no mundo, o que tem de bacana, e a gente trazer para o nosso país. Fora isso, o Brasil e Mato Grosso do Sul são a bola da vez. A gente é um país que pode liderar os grandes temas que estão sendo pautados hoje: transição energética, segurança alimentar. Aqui tem várias oportunidades. Eu acho que a gente tem que aproveitar. O cavalo está passando arriado, eu quero montar nele. Você acha hoje que, quando nós usamos a expressão vender Mato Grosso do Sul, eu esses dias estive aqui com o nosso vice-governador, Sim. o Que Barbosinha, é um grande amigo lá de ele é um Dourados. querido. Aliás, abriu o coração aqui, né? Quem assistiu o podcast chorou 2 vezes. E é interessante que ele estava falando exatamente nesse sentido que você está considerando, a respeito de grandes players, não apenas nacionais, mas internacionais, que têm escolhido Mato Grosso do Sul como Perfeito. sede de suas operações. Qual a motivação que você acredita que isso tem gerado tanto interesse do Mato Grosso do Sul nesse cenário mundial? Eu acho que são vários. Primeiro, o governo aqui tem responsabilidade. Fez a lição de casa, tem responsabilidade e equilíbrio fiscal. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a nossa localização estratégica. Mato Grosso do Sul está no coração da América do Sul. Você sabe que o George Hegel, que foi um filósofo alemão, ele dizia que a América Latina não tinha história, só tinha geografia. Eu acho que Mato Grosso do Sul está fazendo o dever de casa, e Mato Grosso do Sul entendeu que tem que usar a geografia para fazer história. Então eu sempre digo isso. E terceiro, a gente tem uma população altamente qualificada e o setor produtivo aqui, através de suas federações, FamaSul, FIEMS, FEComércio, entenderam que tem que qualificar a população para desenvolver bons trabalhos. Tá. Então, Mato Grosso do Sul, eu lembro, acho que 2015, foi capa da Veja, que a gente tinha 2 cidades aqui no estado, né, Três Lagoas e Dourados, que eram cidades que ganhavam pontuações nos empregos acima de R$ 5.000, nos bons salários. Olha isso, de 2015 para cá, muita coisa mudou, muita coisa avançou, e Mato Grosso do Sul continua sendo esse celeiro de oportunidades. Sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar o Júnior Ramírez aqui, Sim, né? E nós estávamos falando sobre o setor de celulose sim, perfeito. e grande impacto, investimentos bilionários no Mato Grosso do Sul. Entretanto, estávamos falando também sobre será que Mato Grosso do Sul está preparado, e agora eu falo em todos os setores, mas no setor
de logística, no setor de escolas, no setor Sim. de estrutural, para receber, em um curto período de tempo, tantos investimentos. É lógico que, ao mesmo tempo, tantos investimentos são bons, Sim, obviamente, claro. mas também de nada adianta você, de repente, numa microempresa, aportar grandes investimentos porque ela não está preparada para receber isso. Sim, Quando você começa a ter essa percepção, e eu vou falar até como relações institucionais, você claro. trabalhando da FIEMS, e FIEMS é Federação do Indústria Mato Grosso do Sul, né? Não é apenas se fosse da Confederação Nacional, até poderíamos falar trazendo para Brasil, mas você traz para o MS. Isso. Trazendo para o MS está pronto, e pronto agora, não de vontade, mas de estrutura, para conseguir receber tantos investimentos internacionais? Eu acho que é um processo natural, são as dores do crescimento. É óbvio que às vezes falta no município pequeno, moradia, escola, e aí entram as federações e o governo, né? Então o governo entra com a habitação, a federação pode entrar com uma escola do SESI, pode entrar com uma faculdade tecnológica do Senai. Então todo mundo está se preparando para absorver esse investimento. Eu acho que o que é bacana aqui é que a mão do Estado e a mão da iniciativa privada, as duas se juntam e caminham o Estado para o futuro. Acho que essa é a grande receita de sucesso. É quando os dois entes entendem que desenvolvimento é geração de renda, é geração de emprego e geração de oportunidades. E Mato Grosso do Sul entendeu muito bem isso. E você acha que isso tem mais uma relevância no tocante ao setor administrativo, e no caso agora estamos falando do governador Riedel, ou você acha que é mais impactante se nós pudéssemos colocar em percentual 60-40, etc., n- o- a percepção do empresariado local para Eu que acho haja que, crescimento? Lógico que os dois são importantes, claro, inquestionavelmente. eu acho o seguinte, o governador Hildel, ele é do setor produtivo. É verdade. Ele é um cara que veio da iniciativa privada. Então ele entende isso muito bem. E ele conseguiu ter a sorte de ter presidente de federação, presidente do Sistema S, que realmente acreditam também nessa lógica. O presidente Sérgio Longa da federação é um cara que é um indutor de desenvolvimento, é um cara que se preocupa com as causas necessárias para o desenvolvimento do Estado. Então eu brinco o seguinte, Mato Grosso está vivendo seu melhor momento. Nós somos a melhor esquina do Brasil. E é natural. Hoje, qualquer cidade que você vai em Mato Grosso do Sul, você vê o estado da arte do investimento. Dourados, por exemplo. Uhum. Na minha cidade, você tem uma planta da JBS que de 5 mil suínos por dia que eram abatidos, ela está indo para 10 mil suínos. Você tem uma planta da Coamo de esmagamento de soja. Você tem Impasa com etanol de milho, que é uma nova realidade. Todo o investimento da celulose no Vale da Celulose. Quando a gente viaja o mundo e a gente fala de Mato Grosso do Sul, os empresários ficam encantados, os olhos brilham. Mas Eles eles sabem o começam. que é Mato Grosso do Sul imediatamente? Há um Ou desconhecimento. Mas a gente apresenta e a gente começa a mostrar e fala assim: olha o que está acontecendo no nosso estado. falam, uau, isso existe lá? É Assim? isso. E quando a gente mostra que aqui em Mato Grosso do Sul a gente tem desenvolvimento econômico aliado com sustentabilidade, porque o Mato Grosso do Sul até 2030 será o primeiro estado carbono neutro do país. Tá. A gente vê uma série, assim, é muito bacana isso. Você vê o olho do empresário brilhando, ele pensando, olha, tem um lugar no Brasil que as coisas estão dando certo. É um verdadeiro oásis de crescimento. Agora, pensando agora não de pessoas de fora, mas exatamente de empresários que convivem aqui, são Perfeito. sul-mato-grossenses. Analisando essas futuras oportunidades, como você, sendo um empresário local ou podendo dar instruções a talvez microempresários, pensaria em estratégias de movimentação diante desse crescimento? Bom, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem a planta da Arauco vindo para a Inocência. Tá. E aí você vai precisar, a Arauco precisará de fornecedores para suas atividades. Então, seja um borracheiro, seja uma pessoa que tem uma pequena lavanderia ou que faça marmita. Então você vê a possibilidade de coisas são geradas nesse ecossistema. Eu acho que essas pessoas têm que se preparar para poder atender uma empresa do padrão da Arauco. E aí existem várias iniciativas. O IEL do Sistema FEMS tem o PQF, o Sebrae tem um programa de qualificação de fornecedores também. Existem iniciativas. Agora, o empresário ele tem que saber buscar essas oportunidades. Tem que sair da zona de conforto. Isso lá atrás tem um cavalo que está riado e com sela de prata e está correndo aí. Então, o empresário nosso ele tem que parar, prestar atenção, se qualificar, se preparar. Porque oportunidades, iniciativas do sistema produtivo, agora ele tem que saber agarrar. Você é jovem. Aham. Somos jovens. Somos. Somos jovens. Você é jovem. Como se eu fosse um velho aqui. Somos jovens. Esses cabelos brancos aqui é porque você falou que não é casado. Eu já sou, então já surgiu alguns aqui. Sim. Mas você é um jovem que tem, eu vou usar essa expressão, eu acho que ela é válida, alcançado grandes voos. E Obrigado. quando eu digo grandes voos, é exatamente tido a oportunidade de ouvir e sentar na mesa de influenciadores, não apenas do mercado, mas influenciadores da política. Certo.
Como você conseguiu isso? Como você pensa? Eu sei que nada é um botão que aperta Claro. e você acaba sendo levado, mas você é low profile, eu gosto de usar essa expressão. É uma pessoa que não está em todos os lugares, mas quem está nestes lugares de relevância conhece o Aurélio. Como você hoje visualiza, Aurélio, a importância do networking e dos relacionamentos para levar as pessoas? E como fazer um relacionamento eficaz? Vou te falar uma coisa, se eu pudesse resumir Por favor. a minha principal qualidade, Uhum. eu diria que eu sou um curioso. Curioso, boa Eu acho que a expressão. curiosidade, ela te leva a lugares, ela te leva a pessoas. Então, assim, eu sou um jovem douradense, né? Sou apaixonado pela minha cidade, só que desde pequeno eu tive uma educação que me preparou para que um dia eu fizesse faculdade fora. Então, quando eu tinha 16 anos, eu fui morar na Bélgica. Uhum. Eu tinha vontade de aprender a falar o francês, porque eu tinha um sonho de ser diplomata. O mundo sempre teve muito presente. Você sabe que você tem esse viés, né? Você não se Mas eu tornou acho que, diplomata, mas... mas eu acho que eu sou um diplomata corporativo hoje. eu acho Eu gosto também. dessa expressão. E trabalhei no Itamaraty. Então, eu vou te contar um pouco da minha Por trajetória, favor. que eu acho que vai responder a sua pergunta. Então, quando eu tinha 16 anos, eu fui para a Bélgica para aprender o francês. E aí, quando eu volto, eu já venho a São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, eu decido fazer o curso de administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Uhum. E eu sempre brinco que a GV me deu 3 coisas. A GV me deu um diploma, ela me deu bons amigos e me deu muitas oportunidades. Por que eu digo isso? Porque a GV começou a colocar em mim a importância do network e do relacionamento. De conhecer pessoas que são interessantes, que pensam, que acreditam no país. E isso foi muito bacana. Hoje os meus colegas de sala estão trabalhando nas maiores empresas do Brasil. Na Ambev, nos grandes bancos. E é engraçado hoje que quando eu preciso de alguma coisa, por exemplo, na federação ou na empresa da família, eu ligo para algum colega de sala. Falo assim, olha, você conhece alguém? E isso vai gerando um grande grupo, né? Uhum. Um grupo de Uhum. interesses. Então, Nesse caso, a teve GV isso. foi muito importante. Foi. E por que eu fiz administração pública? Pelo sonho de ser diplomata. Porque eu achava que se eu fizesse relações internacionais, eu ficaria muito focado naquilo. Uhum. Como eu tinha uma estrutura familiar aqui no estado, né, de empresas, eu falei, olha, eu vou fazer administração e vou fazer uma especialização em relações internacionais e gestão pública, que são as áreas do meu interesse. Fiz isso, consegui no meu último ano de faculdade estagiar no Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores tem um escritório em São Paulo, Uhum. um escritório importante para promoção de investimentos, atração de comércio exterior. Seria como estagiário. Isso, fui Tá. estagiário. Uhum. E eu fui o estagiário que mais fez hora extra na história do Ministério. Ganhei um presente lá da embaixadora Débora Barenboim, que foi uma grande chefe, da embaixadora Irene Vidagala. Quando eu termino esse estágio, eu vou morar na África. Eu fui morar no Camarões. Mas por quê? Porque eu tive a oportunidade, o meu sonho era estagiar numa embaixada. Eu queria ter a vivência de ser um diplomata. E eu tive uma grande chefe, embaixadora Irene, africanista, uma pessoa que eu já trouxe aqui no estado para dar palestra, para conversar com a turma. E a embaixadora falou o seguinte, olha, se você quer ser diplomata, você tem que ser testado no extremo. Eu não vou te mandar para Genebra, para Londres, para o Palácio do Panfilo em Roma. Ali ser diplomata é fácil, Isso. E ela falou, ó, se você topar, se você arcar com seus custos, porque o Ministério não tem um programa de estágio no exterior, o Ministério não pode se responsabilizar. Falou, olha, eu vou te arrumar para você ir mesmo pro bono, para você ajudar na embaixada. Como era o nome da cidade? Eu fui para Yaoundé, no Camarões. E eu sempre brinco que é o seguinte, por que eu escolhi o Camarões? Ela me deu algumas opções. Eu falei assim, olha, pelo menos o Brasil joga com Camarões na Copa, então o pessoal sabe o que é Camarões e pro currículo não vai ficar tão diferente. E foi uma oportunidade, Felipe, maravilhosa. Quanto tempo? Eu fiquei 3 meses. Tá. 3 meses em Yaoundé, primeiro que me fez enxergar um novo mundo, um mundo de oportunidades. O continente africano hoje é um dos continentes que mais crescem, até 2050 vai ter uma população muito maior. E é um país que a gente brinca que o Camarões ele pode ser considerado África em miniatura, porque o norte do Camarões faz fronteira com a região desértica da transição do Saara, o Sahel. Aí você tem um centro que é floresta tropical, lembra a Amazônia, e o sul do Camarões é um cerrado. São quantos habitantes? Você sabe? Camarões, mais ou menos? Agora eu tenho que... eu não Ok, lembro. Mas é grande? Não é um país tão grande, não. Tá. Mas é um país assim muito rico em recursos naturais. Tá. E naquela época o Brasil tinha um programa em parceria de transferência de tecnologia agrícola, né, para algodão. Então eu falei, olha, eu vou também para uma área que é de interesse da minha família e foi muito interessante essa oportunidade. E lá eu conheci mais gente e começou a solidificar esse interesse meu de ter uma carreira realmente focada para a questão internacional da internacionalização. Seu uniu o agradável acabou conectando negócios da família local. Foi. Tá. Quando eu volto para o Brasil, aí eu recebo um convite para trabalhar na prefeitura de São Paulo. À época o prefeito era o João Dória. E o João ele teve uma característica muito interessante, que foi de levar São Paulo para o mundo. Então
Ele foi um prefeito que viajou bastante e essas viagens eram viagens de trabalho. Nunca o João viajou a turismo. Ele viajava para mostrar a cidade de São Paulo. Fiquei com ele, depois fiquei com o Bruno Covas. E aí, quando a ministra Tereza, né, hoje nossa senadora, assume o Ministério da Agricultura, eu sou convidado para trabalhar na área internacional do MAPA, do Ministério da Agricultura. Aí foi paixão à primeira vista, porque eu uni a área da família, que é o agronegócio, com a questão internacional, que eu tanto sou apaixonado. E aí foi um trabalho incrível que a gente desenvolveu em Brasília, várias aberturas de mercado, acompanhei ela em várias missões presidenciais e ministeriais, fizemos a reunião do BRICS aqui em Bonito, e aí é engraçado, né, como que Deus, eu sou católico, né, acredito muito, como que Deus vai plantando coisas bacanas na sua vida. Porque a reunião do BRICS foi a primeira vez que eu estive dentro do sistema FIEMS. Porque a FIEMS foi uma grande Você parceira. conhecia o Sérgio já? Eu conheci ele nesse O Sérgio contexto. o Sérgio está há quantos anos já, presidente da O FIEMS? presidente Sérgio está há 17. 17 anos. 17 anos de muito trabalho lá na FIEMS. Sim, sim. E quando eu... Aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E foi bacana uma relação. E aí quando eu decidi voltar para o Estado, depois da pandemia, ele falou, olha, não deixa esse trabalho que você tem feito internacional. Vem aqui para a federação, vamos estruturar a área internacional. E aí a gente iniciou o trabalho do Centro Internacional de Negócios, que hoje está dando bons frutos. Você sabe que você conta um pouco da trajetória, mas os caminhos, como você colocou, os caminhos que Deus acabou, as oportunidades que Deus acabou te trazendo, te levaram a fazer uma questão internacional, mas diferente do propósito originário, Sim, que era a embaixada. que é muito legal isso. Em algum momento você falou, puxa, mas eu ainda queria. Porque, querendo ou não, a embaixada tem uma relevância não de representar um setor ou não de ser corporativo, mas de uma representação de nação, Claro, de soberania de mesmo. soberania. Você, em algum momento ainda, depois desse cenário, ainda olhou para trás, por ser jovem, Sim, e disse... Até porque, não agora trabalhar na embaixada, mas o cargo de embaixador sim. é um cargo político. Na verdade não é um cargo político, é um cargo de Estado. Perdão, político eu quis dizer... Um cargo Correção. público. Correção. Quando eu disse político, Uhum. eu quis dizer de indicação. E que não necessariamente precisa obrigatoriamente ter uma trajetória, Perfeito. mas o presidente pode simplesmente escolher Isso, ele é de livre nomeação de do presidente livre da nomeação República, do desde que presidente seja aprovado pelo Senado. perfeitamente. Ele simplesmente pode estabelecer lá. É lógico que normalmente há uma lógica de que acaba se escolhendo dentro de cargos de carreira Da interna. carreira, isso do Itamaraty. Mas sabemos que às vezes existem cenários um ou outro que... E aí talvez dê minha nomenclatura política. Você sabe que no Brasil foram poucos. Foram muito poucos, foram muito poucos. Você teve Itamar Franco, você teve André Matarazzo. E lá no passado a gente teve grandes nomes, como Walter Moreira Salles, Quase Eduardo Bolsonaro. quase Eduardo Bolsonaro. Mas no passado a gente teve Walter Moreira Salles, que foi um grande embaixador, foi embaixador em Washington, negociou com a FMI. E ele é o pai do João Moreira Salles, que foi o diretor agora do Ainda Estou Aqui. Que massa. É. E ainda seria um sonho? Eu acho o seguinte, eu tive a oportunidade, o trabalho que eu desenvolvo hoje é quase que um trabalho de diplomata. É. Eu vou dizer que é um quase, porque eu tenho muito respeito à carreira. Mas é conectar as pessoas. Eu acho que eu tenho muita liberdade, que talvez na carreira diplomática eu não tivesse. Mas me explica um pouquinho agora como você falou que está trabalhando exatamente, entre outras funções, como é correto eu falar o diretor de Relações Institucionais do Sistema FIEMS? Diretor de Relações Internacionais. Internacionais, perdão, institucionais. Imagina. Internacionais do Sistema FIEMS. Como é que funciona isso na prática, assim? Tá. Me explica dentro de um cenário. Falando primeiro, eu estou aqui em Campo Grande, Perfeito. estou ali na FIEMS, a gente faz ligação. Como é que funciona na prática isso, a perspectiva? Vamos lá. Bom, eu sempre falo o seguinte: a gente divide o trabalho do Centro Internacional de Negócios em 3. Então a gente tem uma área que é a área burocrática. Tá. Então qualquer empresário que queira exportar ou importar um produto aqui em Mato Grosso do Sul, ele necessita de alguns documentos de orientação. Uhum. Isso é um trabalho burocrático que nós realizamos. Nós temos uma equipe que vai orientar, vai pegar na mão desse empresário e vai falar, olha, a gente pode fazer um estudo de mercado, de viabilidade do seu produto, qual é o país que está mais apto a comprar sua mercadoria, ou qual é o país que exporta esse tipo de insumo para sua produção. Então, esse é um trabalho que Tanto nós para fazemos. vender quanto para comprar. Ok. Isso. Exportação e importação. Outra área que nós temos é a área de promoção internacional do Estado e de atração de investimentos. Essa área é a área que conduz as missões. Então, essas missões que a gente tem feito para a Índia, para a China, e aí um detalhe muito importante. Quando eu assumi a área internacional da federação, numa conversa com o presidente Sérgio, ele me orientou o seguinte: a gente tem que pensar em novos mercados. A gente tem que chegar antes para beber água limpa. Então, a gente tem focado nesses mercados emergentes. Então, Índia, China, esse ano vamos lançar uma missão para a África, vai ser a África do Sul, para uma feira de alimentos. A gente está olhando o que não é mainstream. A gente está olhando um novo mundo, as novas oportunidades.
Mercado americano, mercado europeu, são excelentes mercados, Já são mas são mercados tradicionais. consolidados. Uhum. E também olhar para os nossos vizinhos aqui. A gente tem Paraguai, tem Bolívia, tem uma rota bioceânica chegando. Então, esse é outro trabalho. E a terceira dimensão é uma dimensão de relacionamento com os entes internacionais que aqui estão no Brasil. Então, pô, vamos trazer o pessoal do ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, o pessoal próprio da Confederação Nacional da Indústria. A gente linka esse pessoal com embaixadores e os recebe aqui em Mato Grosso do Sul. Deixa eu... São 3 vertentes. Perfeito, entendi. A primeira vertente, eu sou um empresário, me corrija apenas se eu estiver falando de maneira equivocada, mas por estarmos falando de Federação da Indústria, nós estamos direcionando a empresários da área da indústria, ou não necessariamente? A empresários da área da indústria. Perfeito, A gente faz né? esse trabalho focado na indústria de Mato Grosso do Sul, Ok. que é o grande objetivo da federação. Claro, até porque a Federação da Isso. Indústria, eu imagino que seria... Mas o objetivo nosso é atender o empresário. Nada do nosso trabalho funcionaria se não fosse para atender o empresário industrial. Uhum. Então, setor número 1, nós estamos falando, eu sou hoje o industrial, quero basicamente, ou cenário número 1, preciso encontrar insumos que me gerem economia, Isso. estou pensando em encontrar isso fora do Brasil. Preciso, às vezes, de um norte, uma diretriz, vou na federação, me auxiliem nisso. Esse Perfeito. O cenário número 2 é, tenho aqui demanda, ou tenho demanda sobressalente, vou vender para fora, ou eu realmente acho que o dólar tá bom e quero vender para fora, independentemente, Isso. ter mais opções de venda. Isso. Também Quero vou- diversificar minhas atividades. Ok. Nesse empresário que chega buscando necessariamente uma opção, agora eu vou falar de venda. Tá. Ele não tem noção de quem compra. Não. E aí é onde a gente entra. Ele fala, eu tenho... Vou pegar uma coisa mais... Eu tenho limão, tá? Peguei Certo. Limão, uma coisa que não... Porque se fosse soja, tá fácil. Mas eu vou... Alguma coisa mais... Eu tenho uma grande plantação, eu tenho uma indústria, mexo com limão. Coisa se eu Certo. equivocado. Você faz a transformação do limão. Porque Fiz a gente transformação. é uma indústria. Perfeito. Aham. Fiz a transformação do limão. Eu tenho um suco, Certo. tá bom? Suco em polpa, sei lá. Um suco em polpa de limão, tá? Então eu tenho um suco em polpa de limão. Quero vender. Vendo aqui no país, ok. Queria vender para fora. O dólar tá bom, tá subindo, tem uma perspectiva, várias ideias. Eu chego lá e falo, quem compra esse suco? Como é que funciona? Qual que é o caminho que a FIEMS auxiliaria nesse caso, nesse setor? Então você vai ligar para nós lá no CIM, no Centro Internacional de Negócios. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um estudo de viabilidade e mapeamento de oportunidades. A gente faz esse trabalho para você. Nesse estudo a gente vai linkar quais são os países que realmente já estão comprando no Brasil. Tá? Aí se a gente identifica, por exemplo, o mercado árabe. Ok. É o mercado árabe, eles compram muitos produtos de gênero alimentício brasileiro. A gente vai falar com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que é uma parceira nossa. E aí a gente começa a fazer esse trabalho em conjunto. É um trabalho a 4 mãos. Então a gente entra, a gente faz o contato para você e a gente vai, através da Câmara, entrar em contato com esses países que têm interesse em comprar. E normalmente qual que é o custo pro empresário disso? Bom, a gente tem Essa uma primeira tabela. etapa, é. Sim, claro. Mas assim, são valores muito adequados à atividade do empresário. É uma tabela da É FIEMS. uma tabela assim. Tá. Esse é o primeiro cenário. Ok. Agora eu vou pro segundo, para eu entender um pouquinho melhor, que são a questão das missões. Perfeito. Tá? Hoje as missões, eu imagino logicamente que as missões, usando essa expressão, Uhum. você não vai lá simplesmente de maneira genérica, mas de fato sabe exatamente onde vai, conversar Com com quem certeza. vai. Perfeito. Hoje, como é que funciona? Assim, vamos pensar um pouquinho por trás das câmeras. Perfeito. Vamos falar da missão África agora. Uhum. Você senta com o seu time e fala, vamos fazer uma missão na África. Certo. Tá, vamos visitar quem? Essa é a parte mais gostosa. Me conta. Geralmente funciona da seguinte forma. Bom, primeiro, a gente tem a orientação do presidente de qual destino a gente pode ir. Óbvio que eu, geralmente, no começo do ano, eu apresento para ele o que eu estou pensando, alguns cenários. E aí ele escolhe qual destino que a gente deve focar. E lembrando, sempre pensando em novos mercados. A partir do momento que a gente define o país, eu entro em contato com a minha rede de relacionamento, Uhum, network. uhum. Então, faz 10 anos que eu estou trabalhando nessa carreira, então eu acabei conhecendo muita gente. E aí a gente vai montando. Eu sempre trago para a missão setores que são sinérgicos do Mato Grosso do Sul. Então, é o foco em transição energética, foco em segurança alimentar e foco em setor de prestação de serviços. E aí a gente vai montando essa agenda. Como é a Federação das Indústrias, eu sempre gosto de começar a missão com uma visão do embaixador brasileiro. Eu Tá. gosto que o embaixador brasileiro fale das relações daquele país com o Brasil e como ele vê a relação econômica, política, social. Após isso, a gente começa a visitar as federações locais de indústria. E nessas federações, eu sempre peço para que tenham empresários que tenham sinergia com os empresários. Empresários de lá. Isso, Tá. com os nossos delegados, porque pode surgir negócio. E aí eu escolho algumas empresas que são referência naquele país para que a gente faça visitas técnicas. Agora, na África do Sul, nós vamos na Culina, por exemplo,
que é uma das maiores empresas mineradoras de diamante do planeta. Que legal. E por que a gente está indo lá? Porque o maciço mineral de Corumbá está pleno vapor. Tem uma relação com o Mato Grosso do Sul. A gente vai visitar uma feira de alimentos, o Africa Food Show, hoje uma das maiores feiras de alimentos do continente africano. Quando nós fomos para a China no passado, a gente fez uma missão muito mais de tirar o empresário da sua zona de conforto, abrir a mente desse empresário. Então eu falei o seguinte, vamos levar nas grandes empresas mundiais. Fomos na BYD, na fábrica, fomos recebidos pela diretoria, fomos na Huawei de tecnologia, fomos numa empresa de carros autônomos. E quando vocês chegam lá, vocês são atendidos normalmente por um diretor institucional? Pela diretoria, geralmente pela diretoria. E você, a Dá missão... um pouquinho de trabalho, às vezes eu Imagino. ligo para muita gente, mas dá certo. É porque eu fico imaginando na prática toda uma logística por trás disso. Claro. Porque não é tão simples, não é tem. Lógico que tem a questão da conexão que você acabou Sim. de pontuar, que é essencial. A agenda telefônica é muito poderosa, porque você tem contatos às vezes diretos que Sim. você consegue se conectar. Mas de fato você tem que conseguir fazer uma sincronia de agendas disponíveis de todas as agendas que você quer. Mas eu sempre brinco que é a parte que eu mais gosto do trabalho. É porque, imagina, eu quero falar com você. Tá bom, não, eu vou te atender na semana que vem. Então, mas vou ficar só uma semana aí. Eu preciso falar com você, com o ciclano, com o beltrano, com o outro, A gente nessa vai alinhando os semana, interesses. né? Porque normalmente uma missão dura quanto tempo? Geralmente eu gosto de trabalhar com uma semana, 10 dias. Uma semana, 10 dias. E normalmente com quantas pessoas numa missão? Eu gosto de trabalhar com 20 pessoas por missão. Tá. Esse é o número. E aí eu tenho que agradecer um grande parceiro que é o Sebrae, porque para o empresário de pequeno porte, o microempresário, o Sebrae subsidia a missão em 50%. Então é mais uma vantagem que a gente acabou oferecendo, que o Sistema Indústria e o Sebrae oferecem. Eu ia te perguntar, era isso, duas coisas. Número um, normalmente quando vão nessa missão, quem vai? Sim. E a segunda pergunta é quem paga? Isso. A gente faz um mix. Tá. Então tem grandes empresários e também tem pequenos empresários. A gente também gosta, eu sempre brinco. Mas é uma escolha da Fiemes. É lá que você faz uma análise A de gente quem que é abre- interessante. Exatamente porque você tem que ver essa energia, só tem um grupo As missões pequeno. são abertas e aí as pessoas é de acordo com a chegada também. Então, geralmente eu tenho 15 a 20 vagas e a gente vai fazendo um filtro, claro, para ver quem tem possibilidade de ir. Porque também não pode ser um empresário que chegue naquele mercado e ele tem um total desconhecimento, Uhum. entende? Tem que ser um empresário que realmente tenha uma afinidade com aquela... Por exemplo, a gente foi para Canton Fair, lá na China, em Guangzhou. Ok. É um empresário que já esteja pensando numa importação, numa possível importação. Claro. Porque Senão não faz sentido. senão o não cara faz tá lá. sentido nenhum. E o custeio hoje acaba sendo como dessas viagens especificamente? Quando é para empresário de pequeno porte ou microempresário, 50% o Sebrae acaba subsidiando e o restante é por conta do empresário. Uhum. Agora, para os grandes empresários, aí eu custo 100% da missão. E é interessante que quando você acaba chegando lá, você acaba vendendo. A gente tá falando de. Lógico que você fala sobre o Mato Grosso do Sul, mas na prática você vende players específicos, não é mesmo? Sim. Porque você fala, olha, vamos dar um exemplo. Você acabou de me dar um exemplo aqui de uma empresa de Corumbá. Uhum. Como é o nome da empresa? Não, hoje tem a LH Mining, Tá. que é do grupo JF. Tá, vamos pegar essa empresa especificamente só É uma como um empresa exemplo. muito grande, né? Tá bem. Então nós temos essa empresa pontualmente, especificamente. Na hora que você chega lá, você basicamente, seu trabalho é Cullinan, não prazer, JF, prazer, Cullinan. Como é que funciona isso? Não é só isso, Felipe. O mais bacana é o seguinte. A gente vai levar esses empresários, aí eu foco muito nesse pequeno empresário, para ele ver como que é aquela estruturação e esse cara pensar o seguinte, olha, como que eu posso atender esse cara? Como que eu posso fazer uma prestação de serviço? A gente tem aqui o Sindicato Têxtil, né, em Mato Grosso do Sul. O cara olhar lá, talvez uma nova tecnologia no uniforme daquela empresa e falar assim, olha, eu posso levar isso para Mato Grosso do Sul. Não é só na grande relação comercial. Tá. A gente tem que olhar no ecossistema que aquela empresa vai oferecer naquele município, naquela localidade. Vamos avançando um pouquinho para um outro aspecto, Uhum. porque hoje não apenas relacionado à questão da Federação das Indústrias, Ah. que é um... Eu de verdade, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, nem te contei uma história, depois te conto. Aham. De quando eu vendi tudo, me inscrevi no Guinness para tentar conhecer todos os países do mundo. Que legal. Vendi tudo, literalmente, até os ternos e... Mas depois eu te conto essa história. Independentemente, você avançou para um outro nível, e nós estamos falando sobre isso, que é hoje trazer para Mato Grosso do Sul o LEED. Sim, Né? que é um desafio muito bacana. Para quem não conhece o LEED, você pode explicar um pouquinho, por Claro. favor? O LEED é uma iniciativa desenvolvida pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. Ela iniciou em 2003. E hoje é o maior grupo de networking da América Latina. São mais de 4.000 empresas filiadas e responsável por cerca de 60% do PIB brasileiro. Então, assim, quem realmente acredita, investe, pensa o Brasil, está filiado ao LEED.
E aqui, como o Mato Grosso do Sul está vivendo seu melhor momento, o estado está repleto de investimentos, o João Dória falou o seguinte, cara, vocês precisam levar o lead para Mato Grosso do Não Sul. tem em todos os estados. Não. Hoje nós estamos em 22 estados e 18 países. Uhum. Então a gente trouxe o lead para cá e é uma atividade muito prazerosa, porque é um grupo de conexão e o empresário de Mato Grosso do Sul, ele pode se conectar com todos esses outros empresários dos outros estados e dos outros países. Né? A gente brinca que Mato Grosso do Sul é terra de muro baixo. Aqui todo mundo se conhece. Uhum. Nosso objetivo é fazer a conexão do empresário daqui com o empresário de fora. Mas na prática, só, na verdade, Claro. o primeiro elemento. O LEAD, você falou que tem 18 países. Isso. Mas começou daqui ou não? Ele começou no Brasil. Ah, É uma é? iniciativa do governador João Dória. Eu realmente imaginava que ele tinha encabeçado no país, mas que não tinha vindo originalmente Não, daqui. começou aqui. E ele conta que foi o seguinte, ele tinha um programa de televisão, Uhum. assim como tem o My Job Business aqui, e ele Nossa, percebeu... que ser comparado com o programa do João Dória. Não, mas É. presta atenção nisso, Uau. olha que bacana. Ele disse o seguinte, ele começou o lead porque ele percebeu que o dia que ele tirava para gravar todos os programas, às vezes chegava um empresário que não conhecia o outro e começava a fazer negócio na sala de espera. Ele Uhum. falou, isso é um business. Isso Uhum. daí dá para eu criar alguma coisa nesse sentido. E aí ele disse que ele começou a criar depois eventos e jantares com as pessoas que frequentavam o programa dele. Depois ele começou a fazer finais de semana na casa dele em Campos do Jordão. E ele falou, ó, tem um business aí. Então ele criou o embrião do lead e foi assim que começou esse grupo hoje, que é o grupo de líderes empresariais, que está super consolidado e tem feito um trabalho de diplomacia corporativa. Então essa é a parte que é a minha paixão, que é realmente levar o nome do Mato Grosso do Sul, através do LEAD, para o mundo inteiro. Nosso governador tem participado de vários eventos internacionais do LEAD. Ele teve agora em janeiro, né? Eu estive junto também. A gente foi para o World Economic Forum, na Suíça, Davos. que foi muito bacana. Na verdade, o evento do LEAD ele acabou acontecendo um pouquinho depois de Davos, em Zurique. Tá. Teve um encontro com o presidente Macron ano passado, o presidente Sérgio da FIEMS foi. Teve o Fórum Empresarial no Rio de Janeiro. E agora a gente vai trazer o Fórum Pré-COP para Bonito, em maio. Então tem muita coisa bacana que o LEAD está auxiliando esse processo de novos negócios e novas oportunidades para Mato Grosso do Sul. E para você, particularmente, como você visualiza um benefício, a sua primeira sensação, sua primeira paixão quando você vê? Porque foi você que acabou trazendo o lead, Sim. ou encabeçando, de fato, aqui Sim, com claro. esse direcionamento. E, portanto, me corrija se eu estiver equivocado, mas até aqueles que querem aderir ao lead tem que passar pela sua aprovação. Sim, na verdade é o seguinte, o LEAD tem alguns quesitos para esse Ok. empresário participar, tem uma questão de faturamento. Mas a Uhum. nossa ideia é o seguinte, se você é uma pessoa que você tem vontade de crescer, que você tem vontade de se conectar, e que você tem um objetivo de, além de ganhar dinheiro, promover o Estado, então o LEAD é o lugar certo para você. Uhum. É assim que eu penso. E eu acho que cada lead brasileiro, de cada unidade do país, ele tem muita cara do presidente. Aqui é essa questão internacional. Então a nossa ideia é o seguinte, esse empresário daqui poder conhecer novas realidades, abrir a cabeça e se conectar com os grandes empresários do mundo. Né? Por exemplo, ano passado a gente teve um encontro com o presidente Macron. Tá. Então, assim, imagina, são 30 empresários brasileiros foram almoçar no Palácio Élysée com o presidente Macron. Qual iniciativa de networking do país te oferece isso? Nem. Mas, por exemplo, você acabou de falar 30 empresários brasileiros foram para lá, mas existem dentro do lead mais de 4 mil hoje. Como é que foi uma seleção para esses 30 empresários, por exemplo? Bom, a gente fez uma análise dos setores que tinham mais a ver com a França. Tá. Mato Grosso do Sul foi representado por 2 empresários e a gente foi muito na pegada da sustentabilidade. Mas assim, você tinha o Alex Alar, por exemplo, que é o dono do Rosewood, né, que é o hotel hoje, que é a sensação de São Paulo e do país. Conheço. Você tinha o pessoal da Bespar, você tinha várias empresas ali, da Granado, você tinha empresários de diversos setores que eram interessantes estarem na França naquele momento. Super legal, né? É muito bacana. Não, eu fico Eu sou imaginando. apaixonado, eu falo disso. Eu fico imaginando na prática, quando você cria um cenário de oportunidades, de você acabar conhecendo algumas pessoas que, de fato, às vezes eram uma inspiração prévia para você. Sim. Eu vi uma foto que você acabou postando uma vez de uma reunião especificamente com, esqueço o nome dele nesse momento, com o Nobel da Paz. O Mohamed Yunus. E é uma coisa muito atípica, porque não é sempre que você tá ali e encontra necessariamente pessoas de um gabarito, por exemplo, de um Nobel, para Sim. você poder sentar na mesma mesa dele, por exemplo. Eu tive a oportunidade de jantar com ele, foi muito bacana. E como foi? Vou te falar uma coisa, eu fiz parte também de um grupo chamado Legado. Tá. E eu sou muito grato a todas as oportunidades que eu tive no Legado. Então o Legado foi o seguinte, o Dr. Antônio Hermílio de Moraes tinha uma preocupação muito grande com os sucessores do Grupo Votorantim. Ele achava que os sucessores conheciam tudo do mundo, mas conheciam muito pouco do país.
E aí ele chamou a Daniela Rogatz, que é minha grande mentora, uma grande amiga, uma pessoa que foi fundamental na minha trajetória. Ele falou, Dani, eu queria que você montasse um curso de preparação para a sucessão da turma da Votorantim. Eu quero que essas pessoas entendam que o grande ativo da Votorantim é o Brasil. E ela montou um curso muito bacana. Quando o Dr. Antônio ele ia colocar em prática, e ele seria a grande figura desse programa, ele acabou descobrindo que ele estava com Alzheimer e ele teve que se ausentar do programa, e aí ele indicou o presidente Fernando Henrique para ser o grande mentor dessa turma. E aí, montou um grupo que teve algumas edições. Eu fui da terceira turma do legado. Fui o único sul-mato-grossense que participou do legado. E aí o legado era um grupo assim, vamos discutir agronegócio? Vamos trazer o Dr. Roberto Rodrigues. Vamos discutir meio ambiente? Vamos trazer a ministra Marina Silva, porque também era legal a gente ter o contraditório, a gente ter oposições totalmente diferentes. Vamos falar da riqueza do país? Vamos trazer o Jorge Caldeira, que escreveu vários livros sobre o tema. Então, a gente fez essa primeira versão nacional. Depois a gente fez a versão internacional. E ela teve algumas figuras. O presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, Tony Blair da Inglaterra, o Yunus representando a Ásia. E aí eu rodei o mundo conhecendo essas pessoas. Mas quando você disse que você rodou e conheceu, existem dois cenários. Existe um cenário de você estar no mesmo ambiente da pessoa. Né? Pessoas que às vezes você admira, está no mesmo ambiente que ela, e de fato talvez até assiste uma palestra, às vezes até um grupo pequeno, 20, 30 pessoas estão ali. Mas existe um outro cenário, que é um cenário de você ter a oportunidade de pessoas com que você admira, você sentar numa mesa, tal como eu estou conversando com você, Sim, claro. E trocar alguns insights ou poder ter uma tranquilidade de um diálogo direto. Existe alguma pessoa que você, tal como eu e você aqui, você sentou e era alguém que você tinha uma expectativa, uma admiração e que você teve a oportunidade de trocar algumas ideias? Acho que o próprio Yunus. Né? Primeiro que a gente foi para Bangladesh, a gente foi para casa dele, né? Então, assim, quando você chega em Dhaka, surpreendente, né? Um outro lado do mundo, é um país que as pessoas desconhecem. Então foi muito bacana. Mas eu acho que aí na época que eu estava no Itamaraty, eu tive a oportunidade de conhecer a Rainha Silvia, da Suécia. Uhum. A Rainha Silvia, ela é alemã, mas a mãe era brasileira, então ela fala o português assim, impecável. É uma pessoa muito humilde. E assim, é uma rainha, né? Eu lembro que quando eu fui escalado para receber lá eu estava no Itamaraty, o pessoal falou, olha, tem todo um protocolo. E eu fiquei me preparando, né? Eu tava louco para falar Majestade, seja bem-vindo ao Brasil e tal. E outro momento que foi muito bacana na minha carreira foi quando eu conheci o presidente Obama, uma visita que ele veio ao Brasil. Ele já era ex-presidente. Ele deu uma palestra? Isso. Eu era estagiário do Itamaraty, imagina. Um estagiário poder receber um presidente. Eu acompanhei a visita. E aí eu tive só um shake hands com ele. E aí eu lembro que eu fiquei uma semana treinando o que eu ia falar para ele. Eu só falei, welcome to Brazil, Mr. Former President. Mas para mim foi inesquecível. E eu ganhei uma medalha do Serviço Secreto Americano pelo trabalho, pela postura. Para mim foi um prêmio. Eu digo isso exatamente porque, por exemplo, nesse dia que ele palestrou em São Paulo, eu estava presente, eu assisti a palestra dele. Eu estive lá no evento presencial. Sim. E de fato, é como eu disse, uma coisa é você estar dentro de uma palestra. Former president, ok, você está ali. Uma coisa, tivemos diversos deputados aqui do Mato Grosso do Sul que foram e viram pessoalmente Donald Trump, mas dentro de um estádio, né? Outra coisa é, de fato, como alguns expoentes que tiveram a possibilidade, estava conversando com o senador Nelsinho e ele me contando a experiência quando ele entrou dentro da Casa Branca e no Salão Oval, e ele contando para mim como foi a experiência dele no Salão Oval. Muito legal, né? Então, o senador Nelsinho foi presidente da CRE, da Comissão de Relações Exteriores, perfeitamente. E fez um trabalho muito bacana. Então, cenários como esse, experiências como essa, que acabam, por consequência, modificando a pessoa, né? Essas são algumas perspectivas que acabam mudando completamente o mindset. O poder é afrodisíaco, né? E, assim, existem lugares do mundo que exalam poder. Agora, óbvio que o poder com conhecimento, o poder com sabedoria, o poder com método. Porque o poder, para mim, é poder mudar a vida das pessoas. Acho que você tem que ter isso muito claro, né? O poder pelo poder, ele não é bacana. De fato. Então, se você pode ter um poder de transformar, de gerar algo que seja um legado, eu acho que isso é o mais fantástico. Quando você olha para você individualmente e tem uma perspectiva mais futura, sim. É lógico que talvez quando nós conversamos com alguém que já trilhou, está nos seus 60, 70 anos, é uma outra perspectiva. Claro. Mas nós somos jovens, né? 30 anos, na verdade, não estamos fazendo algo há 30 anos. De fato, estamos fazendo algo há 10. Sim. Porque Perfeito, sim, não é mesmo? Começamos com 20, 30, fazem 10 anos que estamos, de fato, construindo algo necessariamente. Sim, claro.
Falar daqui a 10 anos, de fato, é falar basicamente quase como o dobro do tempo que você já fez tudo Isso, que você de carreira, parar, né? Não é mesmo? Então, quando você pensa numa perspectiva, e 10 anos para mim é uma visão de longo prazo, Aham. como você hoje visualiza? Você é um estrategista que pensa onde você gostaria de estar em 10 anos, nós estamos falando com 41, daqui a Sim. 10 anos, ou você está sendo mais alguém hoje, gosto do que eu faço, deixa a vida me levar? Não, eu não sou um cara, eu sou um cara zero. Zero deixa a vida me levar. Eu acho o seguinte, eu tenho um norte, né? Perfeito. Agora, os caminhos que vão me levar a esse norte, eles podem mudar. Eu Uhum, acho gostoso quando isso acontece. Te confesso que eu não imaginava que eu estar na FIEMS hoje. uhum. Porque quando veio o período da pandemia, eu tomei uma decisão de voltar para o Estado. E assim, naquele primeiro momento, eu tinha certeza que eu ia ficar só na empresa da família. E foi muito bacana essa experiência. Meu pai teve um problema de saúde e eu acabei decidindo voltar num prazo menor do que eu tinha me dado, né? Sempre achei que ia ficar mais tempo fora. Mas foi a melhor decisão que eu tomei. E hoje eu faço o que eu gosto morando onde eu queria morar. Isso é muito bacana. Eu acho que o nosso estado tem uma qualidade de vida impecável. Você conseguir morar em Campo Grande, por exemplo, e não ter se preocupado tanto com um carro blindado, Mas eu não ter brinco se que eu moro no preocupado. 63, né? Porque eu fico toda É. semana entre Dourados e Campo Grande, né? E então tem isso. A- Agora, o futuro, eu acho que tá nos planos aí, eu acho que a construção de uma família, isso para mim é um valor extremamente importante. Mas eu sou um cara de raiz. Eu gosto de sair, mas eu gosto de ter para onde voltar. Então, essa questão da família, ano passado eu perdi minha mãe Meus e pésames. obrigado, foi um momento aí, foi um baque, e eu acho que isso reforçou em mim essa necessidade de ter família. Então, acho que esse é um primeiro ponto. No plano pessoal. No plano profissional, eu acho que eu tenho a contribuir muito mais. Eu acho que o Estado tem muita coisa ainda para se fazer. Você sabe que você conta essa experiência e vincular ela à família. Eu sou uma pessoa que, de fato, tem um grande prazer e deleite em histórias, mas nesse caso especificamente vou narrar a respeito de uma história vinculada a um evento bíblico. Uhum. Ah, a Bíblia conta a história de um filho caçula de Abraão, Isaac, que perde sua mãe, e o que traz a ele um alento, diz a expressão bíblica, uma consolação, é quando algum tempo depois encontra uma esposa, Rebeca, Sim, e de fato a expressão é assim, e leva-o para a tenda de sua mãe. sim. Essa expressão e esse é o consolo de seu Sabe que minha coração. avó sempre brinca, ela fala assim, olha, sua Rebeca tá à sua espera. É. Sempre fala isso. That's it. Lembrei dela. Meu amigo, eu te agradeço. Te agradeço, Imagina, o prazer Aurélio, foi todo meu. pela oportunidade de poder ter esse momento com você. Sei que o nosso Queria tempo ter de mais fato é tempo, apertado. mas me chama mais vezes. Por Eu venho com o maior favor, e prazer. vamos marcar um café com mais Vamos, calma em um cenário de fora ou aqui em Dourados. com certeza. Temos um My Job em Dourados também. E eu te agradeço. Para mim foi um grande prazer ter esses minutos e essa oportunidade de tirar algumas informações que de fato eu não sabia, Legal. dentro de algumas estratégias e Eu que fico instruções muito feliz de internas. saber que eu posso contribuir um pouquinho aí com a história de pessoas que estão nos ouvindo. Agradecer a você, agradecer a toda essa audiência. Eu tenho certeza, eu acho que o nosso estado realmente está vivendo o seu melhor momento. Então a gente tem que aproveitar. E eu estou à disposição. Foi um prazer. Obrigado, Obrigado, meu amigo. querido.